Boa noite. Olá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa e Amor São João Batista. Boa noite, meus irmãos, a todo mundo que tá entrando. Deixa eu colocar aqui. A gente tá ao vivo aqui, ó, no Instagram e aqui também no Facebook. Muito boa noite, bom domingo a todos, bom fim de domingo. Deixa as redes sociais entregando aí aos nossos irmãos a nossa live de hoje. Enquanto tá entregando, eu vou me apresentando aqui para vocês. Eu sou a Viviane, sou professora, membro da casa, né? Sou membro da Casa e Amor São João Batista. E hoje eu vou estar aqui conversando um pouquinho com vocês, batendo um pouquinho, né? Trocando um pouquinho de informações aí com vocês hoje, tá bom? Então eu tive essa honra e esse privilégio. Agradecer ao meu zelador, ao Júnior, que me dá essa confiança de estar aqui com vocês hoje no domingo. Então sejam todos bem-vindos para que a gente possa aí fazer uma reflexão, né, meus irmãos, sobre o nome de Deus, falar um pouquinho sobre a espiritualidade. Eu espero que a espiritualidade me conduza e que da minha boca saiam palavras ditas por eles, né? Que a gente possa hoje vir aí trazer uma reflexão. Então, sejam todos bem-vindos, todo mundo aí das redes sociais. Boa noite, Maria Alice, tudo bom? Então, vou ficando olhando aqui pros dois, porque eu ainda não tô acostumada a fazer a live nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas sejam todos muito bem-vindos aí à nossa Casa e Amor São João Batista. E antes da gente começar, se você, né, estiver aí tocando no seu coração, de você enviar essa live para alguém, essa mensagem para alguém, pode ser que seja, né, para alguém essa palavra de hoje que a gente vai ministrar, vai falar aqui, pode ser que seja para algum irmão que esteja precisando. Oi, tia Cristina, tudo bem, meu amor? Benção. Saudade da senhora. É, tá vendo, ó, Roberta? Eu tô de azul, tá vendo? Vim de propósito. Os fortes já reconheceram, né? Dia da nossa mãe Iemanjá, que ela nos abençoe, né? Que ela nos cubra aí com as suas bênçãos, que tudo, né, possa trazer muita saúde pra gente, muita paz. Então, a minha irmã Roberta aqui já falou, tá de azul, tô de azul em homenagem a Iemanjá. Salve a nossa rainha do mar aí, tá? Então, vamos aos poucos aí. Boa noite a todo mundo que tá entrando, fazendo parte aqui da nossa live. Tá, o som tá bom, gente? Tá ouvindo direitinho? Eu coloquei um fundinho aqui de música, não sei se é muito alto. Vou até abaixar um pouquinho aqui pra ver se tá tudo direitinho. Boa noite, irmã. Aí, pra ver se tá direitinho o som, pra gente poder iniciar aí a nossa conversa de hoje. Bater um papinho, refletir um pouquinho, né, gente, sobre a espiritualidade. Acho que sempre é bom. A gente está iniciando um mês, né? Então, quando se inicia um mês, quando abre as portas, a gente fala sobre novas oportunidades, sobre novos desafios. Então, sejam todos muito bem-vindos, todos aí cientes. Então, aos poucos eu vou aqui iniciando. Ah, então obrigada, Thiago. O áudio está direitinho, ó, ele falou que tá certinho. E aí, meus irmãos, olha o que eu separei hoje pra nós. Né? Quando eu venho conversar aqui com vocês, eu sempre peço a Deus, sempre peço a espiritualidade que me guie para que a gente possa vir a transmitir alguma mensagem que seja útil para algum irmão que está precisando nesse momento, né? Para alguém que precisa dessa palavra. E uma coisa que eu sempre falo para Deus é que toda vez que eu abro assim para algum livro, algum instrumento ali, né, espiritual que possa me orientar, é mais pra mim do que eu acho que pra vocês. Mas eu espero que essa palavra que veio pra mim hoje à tarde possa servir pra vocês também, meus irmãos, e que a gente possa refletir sobre isso. Na live de hoje eu vou bater um papinho com vocês a respeito do confiar. Só que é um confiar em Deus, é um confiar dentro da fé. Esse confiar dentro da fé, ele traz pra gente algumas características importantíssimas. Entre elas, meus irmãos, a ideia de nos salvar dessas doenças que estão aí alastrando a nossa sociedade,
principalmente uma coisa chamada ansiedade. Quer entrar na casa? Ó, só vim. Vem conversar com o nosso zelador, vem conversar com o Júnior. Nossa casa está sempre de portas abertas aí para todo mundo, tá? Sinta-se acolhida por nós, tá? Vocês têm aqui todas as redes sociais, fácil acesso a falar com a gente aqui, que a nossa casa está sempre aí de portas abertas para todos nós, tá? E aí, como eu tava falando, de vez em quando eu vou respondendo aqui, tá, gente? Eu vou olhando para cá e vou olhando para vocês. E é interativo, quem quiser falar, conversar comigo, vai colocando aqui, que eu vou lendo aos poucos sim, tá? Então, o que eu trouxe pra gente hoje? Eu trouxe a palavra sobre confiar em Deus. Só que esse confiar em Deus dentro da nossa espiritualidade. Então, Ju, ó, fica aqui com a gente, que essa live, essa mensagem pode ser pra você. Porque esse confiar em Deus, ele fala muito sobre essa cura da ansiedade, que é uma doença que você não tá sozinha. Milhares de pessoas passam por isso. Eu sou também uma pessoa muito ansiosa e confesso pra você que a fé me ajuda muito a controlar essa ansiedade. A gente sabe, né, vou falar o que o doutor fala pra gente, né, quando a gente vai estar lá presente com ele. A gente precisa dos médicos da terra, mas a gente também precisa dos médicos espirituais. Então essa ansiedade, ela precisa ser curada tanto com o médico aqui da terra, quanto com a nossa fé. E aí, independente da sua crença, independente da sua fé, independente daquilo que você tenha fé, o importante é a gente ter fé. O importante é a gente confiar em algo. Porque quando a gente confia em algo, meus irmãos, a gente tem a noção de que aquilo vai acontecer. E quando não acontece da maneira como a gente gostaria, a gente confia. Não era pra mim. Não é aquilo que eu precisava. Se a gente for buscar em todas as mensagens, em todas as palavras, né, de Deus, porque todas as religiões são de Deus. Se você for buscar na Bíblia, se você for buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, se você for buscar na Tora, que é o livro dos judeus, no Alcorão, que é os livros dos muçulmanos. Boa noite, tá bom, gente? Todos eles falam sobre a questão do confiar em Deus. E esse confiar em Deus parece fácil. Ele parece. Então, pequena e rápido de entendimento, né, a palavra confiar. Mas que confiar é esse? A que ponto a gente confia? Será que a gente confia mesmo o tempo todo? Será que a gente está disposta a confiar o tempo todo? O que é esse confiar na fé? É aquele confiar na fé que tudo dá certo? E quando dá errado? Quando não sai do jeito que a gente imaginou, quando não sai do jeito que a gente desejou, ou quando não sai do jeito que a gente interpretou a palavra de Deus. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente conversa com Deus e interpreta conforme a nossa maneira. Então tá lá na Bíblia, né? Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus fala, Jesus quando passou pela terra, ele fala, confiar em mim. Ainda que o vale esteja ali, né, em conflito, ainda que você esteja em perigo, confiai. Porque quando você está do lado de Jesus, quando você está do lado de Deus, quando você sabe com quem você está caminhando, essa caminhada é mais confortável. Essa caminhada é mais segura. Mesmo que você caia, mesmo que você tropece, você sabe que tem alguém para te levantar. Você sabe que tem alguém para te reerguer. Então hoje a nossa palavra aqui na Casa e Amor São João Batista é sobre confiar em Deus. Confiar na sua espiritualidade. Confiar no seu propósito, confiar naquilo que foi guardado para você. E vale lembrar, meus irmãos, que quando a gente fala sobre confiar, é confiar no tempo de Deus também. Não é no nosso tempo. Por isso que essa ansiedade, por isso que essa frustração que talvez a sociedade tanto venha, né, ter. A gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo para agora, né? Tudo imediatamente. E aí a gente não sabe esperar e confiar no tempo que Deus nos preparou para aquilo. Eu, por exemplo, tô aqui hoje falando com vocês e não sei se parece, mas eu sempre fico muito nervosa para falar. E eu sempre fico pensando assim, meu Deus, olha que responsabilidade que eu tenho, olha, vim aqui, sabe, representar uma casa tão bem falada, tão bem amada, que trabalha tanto, botar o meu rosto aqui e falar. Será que eu estou no tempo certo, meu Deus?
Eu pergunto isso para a espiritualidade. E aí eu falo, será, Deus, que esse tempo é o meu? É o tempo que Deus tem para o meu propósito de usar a minha boca, a minha fala? Porque quando eu falo com vocês, meus irmãos, eu não falo só. Não é o que a Viviane acha, não é o que a Viviane sente. Eu sinto que é a palavra de Deus que eu preciso falar com vocês. Tudo no nosso tempo, Ju, tudo na ideia de confiar, isso mesmo, Gabi. Uma ideia de entregar para Deus o nosso propósito, né? Aquilo que Deus preparou pra gente. E acreditar que isso vai chegar. O que o Thiago falou aqui? Isso aí. Ó, o Thiago fala aqui pra gente, ó. Deus trabalha conforme o nosso aprendizado e não com a nossa vontade, né? Eu sempre falo sobre isso, Thiago. Eu sou professora há mais de 10 anos. Eu nunca me imaginei, e eu acho que talvez ninguém há anos atrás, né? Quando eu me formei lá atrás, 10 anos, que eu poderia levar minha voz para outras pessoas por uma caixinha, por imagens. Ou seja, por pessoas que eu nem imagino, nem conheço, talvez, e que estejam, de repente, me ouvindo. Mas Deus prepara a gente para esse momento. Quando a pandemia veio e que nós, professores, tivemos que nos reinventar na maneira como nos educar, como ensinar o aluno, a internet, o celular, foi o veículo de comunicação. Os cadernos, os lápis, as canetas, eles ficaram ali de lado e a gente usou muito essa telinha aqui. E foi nessa época, numa época de inúmeros problemas, inúmeros desafios, que eu por diversas vezes falei, Senhor, eu não sei mais, eu não consigo mais, eu não sei dar aula, não é assim que eu aprendi, não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero minha sala de aula, eu quero meus alunos, não quero uma tela, eu quero o contato. Eu sou professora de ciências humanas, eu preciso desse contato humano. E foi ali que Deus estava me preparando para que eu pudesse viver esse propósito hoje. Talvez se eu não tivesse me desafiado naquele momento, ou talvez se eu não tivesse confiado que se Deus me colocou naquele fardo, aquele fardo eu devo carregar, porque Ele carrega aquele fardo comigo. Eu não caminho só, eu talvez não estivesse vivendo esse propósito hoje na minha vida, irmãos. Porque quando Deus fala sobre a caridade, quando Deus fala sobre o nosso propósito, não é o propósito que eu desejo, é o propósito que Ele preparou pra gente desde o nosso nascimento. Nós somos espíritos que viemos já com um determinado propósito. É claro, meus irmãos, que nós temos o livre-arbítrio. Podemos escolher o caminho que devemos caminhar, podemos não ir no caminho que nos é escolhido, mas quando a gente confia, esse caminho vem mais fácil. Quando a gente confia, esse caminho é menor dor, né, vamos dizer assim. Porque qualquer caminho vai ter dor. Qualquer caminho vai ter alguns tropeços. E é na dor que esse espírito também evolui. O espiritismo fala sobre isso, sobre a evolução que nós vamos ter na dor. E aí, se você conseguir pegar esse viés comigo, presta atenção. Quando a gente está muito feliz, muito alegre, muito contente por alguma coisa que a gente está fazendo, a gente costuma não prestar atenção nos detalhes. Porque a felicidade é tão grande que você vibra ali, que você comemora e que aquilo não vem assim para você prestar muita atenção. A gente é grato, eu faço muito gesto, aí começa a aparecer. A gente é muito grato pelaquele momento, mas a gente não fica ali remoendo, né, aquela felicidade o tempo todo. Mas quando a gente passa por problemas, quando a gente está no problema, quando a gente vive o desafio, isso faz a nossa cabeça ferver. É ali que a gente começa a refletir sobre inúmeras coisas. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse outra opção? Já reparou? Que é no desafio que você começa a pensar? Que é no desafio que você começa a questionar a sua verdade, ou o seu propósito, ou as outras maneiras que você poderia viver? Por isso que o Espiritismo fala sobre a evolução diante da dor. Sobre o que você faria naquela dor. E você já viu que é na dor que você se apega mais? Que você se conecta mais? Seja com a sua espiritualidade, seja com a sua fé, seja com aquilo que você crê. Você se conecta mais. A dor é necessária para uma evolução. E a gente pode comparar isso com várias coisas. Por exemplo, quando a gente tem criança pequena, já viu quando a criança ela quer começar a aprender a andar?
a andar de bicicleta. Quem aqui, por exemplo, anda de bicicleta, lembra dos desafios que foi para andar de bicicleta sem rodinha? Algo que você achava que jamais conseguiria. Mas você insistiu, você confiou, você teve a noção de que você poderia fazer, e aí Deus te mostra que você consegue. E lá você faz. E hoje é tão automático na sua vida, mesmo que você não ande diariamente, você relembra facilmente sobre isso. Por quê? Porque você aprendeu a confiar nessa verdade. Então eu trouxe algumas palavras aqui, deixa eu colocar aqui pra vocês. Vou ler uma palavra que eu trouxe aqui pra vocês que fala sobre o que Deus colocou lá pra gente, né? Quando Ele traz aqui na terra o seu Filho. Tem uma passagem na Bíblia, e assim, gente, a Casa Emoção João Batista é uma casa umbandista. Eu, Viviane, sou umbandista, mas também nós somos universalistas. Nós acreditamos na espiritualidade. Religião é uma coisa que nós humanos criamos, tá? Vou falar as palavras que eu sempre ouvi do Júnior e sempre ouvi do doutor lá também no centro. Religião é uma roupa. Cada um veste aquela que ele acha melhor. Hoje eu tô de azul, gosto do azul, talvez você não goste, mas ela serve para o mesmo propósito, para cobrir o nosso corpo, né? Então, a religião, ela é universal. Todos aqueles que a têm conseguem lidar com as melhores diversidades e estão mais próximos de resolver esses dilemas da nossa vida. Mas cada um vai ter a sua. Deus se faz presente em todas elas. Então, vocês vão me ver quando eu aparecer aqui, sim, usando a Bíblia, usando o Evangelho segundo o Espiritismo, usando, né, diversas outras formas de espiritualidade, tá? Eu sempre, toda vez, eu pretendo esse ano vir mais vezes aqui com vocês. Então, assim, eu sempre vou citar livros, Bíblia, enfim, tudo aquilo que for a palavra de Deus, tá? Eu sou muito ecumênica quando se fala sobre isso, tá? Então eu vou citar uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, tá? E que fala sobre esse ponto que a gente tá falando sobre confiar em Deus. O que o Thiago falou? Isso aí, não tem, Thiago. Aprendizado sem trauma, né? Alguém que falou assim, eu fui lá e fiz, foi de boa, foi rápido, não tive sofrimento nenhum. Tá mentindo. Tudo que a gente faz hoje foi com muita batalha e a gente insistiu pra fazer. A gente insistiu. E aí a gente vai fazendo cada vez melhor, tá? É os nossos propósitos, é os nossos confiar. Então, assim, hoje talvez eu consiga vir aqui fazer uma live muito mais fácil do que foi a primeira live da minha vida na época que eu dava aula online, lá no início da pandemia, né? Hoje, por exemplo, eu não fico suando o tempo todo como eu suava lá no início. Mas ainda tem muita coisa pra aprender, porque nós como seres aí, né, em eterna e constante evolução, vamos sempre aprender, tá? Então, tem que passar às vezes por esse determinado sofrimento, e a Bíblia fala também um pouco sobre isso, e o Evangelho segundo o Espiritismo também. Então, eu vou ler uma passagem que tá lá na Bíblia que fala um pouquinho sobre isso, tá? Que diz o seguinte, abre aspas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha justiça e no meu tempo. Ou seja, talvez, meu irmão, você esteja passando por algum problema, por alguma angústia, por algum propósito, algo que você deseje, algo que você queira, mas ainda não chegou, ainda não conseguiu. De repente, seu emprego, sua promoção, né? De repente, a sua cura. De repente, né, o seu relacionamento, algum problema que você vive na vida que ainda não teve essa solução. Eu falo pra você hoje, pra você confiar em Deus. Pra você entregar esse problema, essa angústia na mão de Deus. Seus sonhos na mão de Deus. Seu futuro. E quando você confiar, meu irmão, esse caminho que você vai levar, esse caminho que você vai percorrer, ele é muito mais tranquilo. Ele é muito mais saboroso. Porque uma coisa é saber que a gente está enfrentando um desafio, um medo sozinho. Outra coisa é saber que a gente tem alguém para confiar. Alguém para quando a gente desanimar, porque a gente desanima. A vida é difícil. Oi, Marcelo, boa noite. A vida é complicada. Nessa correria, nesse dia a dia, e a gente, né, nessa exposição que a gente tem agora nas redes sociais, aí você pega o telefone, dá uma olhadinha, todo mundo alcançando as coisas.
entre aspas, né? Todo mundo ali que você tá passando na sua timeline, tá fazendo aquilo que talvez você gostaria de fazer. E aí você se indaga. E eu, Deus? Por que não? E eu? Por que eu ainda não consegui esse propósito? Por que a minha vitória ainda não veio? Por que o meu problema ainda não foi resolvido? Eu faço tudo conforme está escrito, ou conforme deveria ser. Por que eu não alcanço? Porque não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é muito mais sábio e muito melhor do que o nosso. E muito mais glorioso do que o nosso. Quando eu entrei para casa em Amor São João Batista, alguns anos atrás, acho que esse ano vai fazer uns 6 ou 7, me perdi ali na pandemia, eu me perguntava, por que agora? Sabe, com 30 anos, agora com 30 anos, eu tinha uma vida inteira, e por que só agora, aos 30 anos, uma casa que eu sempre vi, conhecia as pessoas, por que agora era o meu momento? Por que tinha que ser naquele momento? Sempre indaguei isso a Deus, perguntando. E talvez, meus irmãos, eu nunca tenha a resposta correta, ou a resposta que eu gostaria. Mas hoje, com o passar do tempo, eu paro e reflito. Será que eu teria a mesma sabedoria de anos atrás, naqueles 30 anos? Será que se eu entrasse com 20 anos, eu teria a mesma sabedoria, saberia enfrentar os desafios que eu enfrentei aos 30, com uma determinada maturidade? Será que o tempo era esse, né? Numa época que eu não fazia mais faculdade, já estava mais calma a minha vida. Talvez era esse o tempo. E hoje, quando eu olho para a minha evolução, eu falo, era o tempo. Era a casa que eu deveria estar. Né? Porque eu já tinha visto outras casas, eu frequentei outras casas, nunca fui de outra casa. Mas já tinha ido em outros centros e nunca tinha sentido o que eu senti na Casa Amor São João Batista. Então eu perguntava a Deus por que aquela casa. E hoje eu entendo que era o meu tempo porque era ali que eu tinha uma família espiritual. Nas outras eu não tinha. Então às vezes, meus irmãos, a gente não sabe o porquê, mas Deus sabe. Deus é perfeito em todos os seus planos. Basta a gente confiar. O que a Camila escreveu aqui? Muito, Camila. Infelizmente, a gente é um ser questionador. A gente questiona tudo. E pior do que questionar, que eu acho que o questionamento leva até dúvidas e leva até uma evolução, é a comparação. Por que a Vivi conseguiu e a Camila não? Por que a Camila ganhou isso e a Viviane não? A gente comparar. Essa comparação não é algo que nos traz uma evolução. Porque quando a gente entender que o caminho da Viviane é um, o caminho da Camila é outro, quando a gente entregar o nosso caminho na mão de Deus, esse caminho se torna literalmente mais prazeroso, tá? Ele vai se tornar mais fácil. Deixa eu ver o que minha tia Cristina escreveu aqui. Não adianta dizer que confia e não praticar a confiança. Sim, todos os caminhos têm desafios e cabe a você parar e esperar o que o nosso tempo não é dele. Tudo bem na hora certa e na hora do seu merecimento. Ah, muito bom, tia Cristina. Merecimento. Isso também é uma coisa que está escrito na palavra de Deus. Deus fala muito sobre isso, sobre o merecimento. Tá? E esse merecimento, gente, é divino. É Ele que decide. Porque Ele é o único que conhece o teu coração. Porque, né, eu posso estar aqui falando um montão de coisa, gesticulando, falando palavras bonitas, anotei um negocinho que é legal. E no dia a dia? Eu sou essa pessoa espiritualizada mesmo? Eu sou essa pessoa que estou fazendo o amor e a caridade, a fé no meu dia a dia? Porque não adianta eu vir ligar essa live aqui em 50 minutos, 40 minutos, pregar uma ideia, uma ideologia do qual eu não faço em todo o meu dia a dia. O mais difícil, gente, é praticar a caridade no nosso dia a dia. E principalmente a caridade para aquelas pessoas que a gente não conhece. Que é mole eu fazer caridade com pessoas que eu amo, que eu conheço, ajudar aquilo que eu gosto, que eu creio, que eu acredito. E as pessoas que a gente não conhece? Porque quando Jesus fala sobre amor ao próximo, é qualquer próximo, não os próximos que a gente quer, não os próximos que a gente deseja, tá? Então a gente precisa sim fazer essa ideia do merecimento,
da prática do nosso dia a dia e que é nos pequenos detalhes de amor e fé e caridade, tá? Não é uma questão do nosso ali, vamos dizer, diário. É aquela coisa que, eu fiz uma caridade muito bonita hoje, uma coisa espetacular. Não, gente, é a nossa caridade diária. É o favor, o obrigado, é o respeitar, né? É a tolerância. A gente vive tanto tempo hoje dos intolerantes, né? De gente que não suporta absolutamente mais nada, de gente que não quer entender e respeitar o próximo. O Thiago falou, era o seu... Isso, Thiago. Entender o propósito de Deus também é difícil. Também não é uma tarefa fácil, porque às vezes eu quero um propósito e Deus tem outros planos pra mim. Ó, já ia. E Deus tem outros planos pra mim. Aceitar os planos dele sobre a minha vida, ou sobre o que ele planejou pra mim, é uma intimidade com Deus e com a espiritualidade do qual nós temos que testar diariamente. Todo santo dia. Não é fácil, meus irmãos. Não é uma caminhada que a gente desenvolve da noite pro dia. É uma caminhada que requer tempo, dedicação, né? Pra gente poder se preparar. Eu falo muito sobre isso quando... Deixa eu... Não sei se... eu parei a música aqui, meu irmão. Deixa eu botar pra vocês de novo. Que ela serve pra mim e pra vocês, que eu fico escutando. Aí, ó, voltou pra mim. Quando a gente fala sobre essa ideia da atualidade, da sociedade, se eu fosse fazer um recorte... Aí, gente, vocês me perdoem, mas eu como professora de história... Eu falei que era professora, mas não falei a matéria, né? Eu sou professora de história. Aí meu cérebro vai sempre pro recorte histórico, tá? Ele vai sempre nessa questão de ir pensando, né? Historicamente. E aí, quando a gente fala... Isso mesmo, muitos exemplos desses filmes, assim. Depois eu até posso falar alguns aqui no final que me ajudaram bastante sobre refletir. Porque, Thiago, quando a gente vê filme, quando a gente enxerga, né, vê ou escuta algo, a gente faz reflexão sobre ele. A neurociência já fala um pouquinho sobre isso, tá? Então, assim, quando a gente fala sobre esse propósito, sobre esse caminhar e sobre esse confiar no propósito de Deus, a gente fala sobre o diário. Vamos olhar para a sociedade, vamos fazer esse recorte aí. Falar igual eu falo lá na escola, vamos fazer esse recorte histórico aí. A gente está no século XXI, onde tudo é para agora. Todo mundo quer, né, trabalhar, ganhar dinheiro, passear, ver isso, né? Todo mundo quer se exibir, né? Quando eu falo todo mundo, a maioria, tá, gente? Alguns já evoluíram espiritualmente e não fazem, mas em sua maioria da sociedade, todo mundo quer se expor. O melhor carro, o melhor telefone, as melhores viagens, as melhores roupas. A gente se preocupa muito com o ser, né? Eu quero ser aquilo ali para a sociedade. Só que esse ser, ele não é só visível. Ele tem algo interno também. E quando a gente se preocupa com a nossa espiritualidade, é um cuidado com esse interno. É um cuidado com o seu ser internamente. Então, a gente que está sempre muito preocupado com a aparência, às vezes a gente esquece de estar também cuidando da nossa essência. Eu, Viviane, por exemplo, vou fazer a live hoje, né? Fui lá, dei um jeitinho no cabelo, botei uma roupinha bonitinha, não vou aparecer de qualquer jeito pra vocês. Afinal, eu tô fazendo uma coisa que eu acho importante, né? Vou passar uma boa imagem pra vocês, vou aparecer ali uma imagem, uma aparência, uma coisa boa. Oi, tia Selma, boa noite. Então, vou vir aqui visível pra você. Só que, com o passar do tempo, você vai me ouvindo, vai falando, essa aparência, ela já não vale mais. A aparência é só os 3 primeiros segundos ali que você me vê. Depois você começa a ver se tem alguma essência. Gente, ela tem alguma coisa pra me falar? Ela tá falando algo que pra mim é útil? Serve pra algum tipo de reflexão? Ah, então eu vou ouvir. Não basta mais a minha aparência. Então a aparência é algo muito superficial. Porque quando a gente vai convivendo, o que é bom é a nossa essência. É o que tá aqui dentro da gente. E isso, galera, não adianta maquiagem nenhuma cobre. Com o tempo, se desfarela e ali aparece. Por isso que a importância do merecimento. Como a tia Cristina falou ali. Quando a tia Cristina fala sobre o merecimento pra gente, ela fala o quê?
Adianta a gente só ficar indo lá fazer, né? Ir para os nossos cultos religiosos diariamente, independente de qual culto aí você frequenta. Ah, eu tô todo dia em determinado ambiente. Ah, tá lá fazendo fofoca, tá lá se preocupando com a vida dos outros, tá lá dizendo mal do irmão, falando isso ou aquilo. Aí você pergunta, pra mim a benção não vem. Meu irmão, porque você tá mais preocupado com o outro do que com você mesmo, meu irmão. Por isso que a sua benção não vem. Por isso que o seu confiar, às vezes, é falho. Porque você não está confiando conforme Jesus nos explicou. Conforme Jesus nos disse. A gente precisa aprender que a nossa vida e que a nossa batalha espiritual, que a nossa jornada espiritual, ela é única. E ela depende exclusivamente da gente. Ela depende do propósito, do tempo que a gente gasta com a nossa espiritualidade. Do tempo que a gente se propõe, do nosso compromisso espiritual. Você está indo lá para o seu compromisso? É por você? É por Deus? É pela sua espiritualidade? Ou você está indo para ver a vida de alguém? Ou você está indo pelos outros? Você está indo obrigado? Você está indo porque disseram que tem que ir? Qual é o seu propósito? Você está vivendo porque os outros querem que você viva? Ou você está vivendo porque você quer viver? Você está vivendo porque você sabe que Deus te colocou nessa terra porque Ele te ama? Você está vivendo porque viver é a maior dádiva que Deus poderia dar ao seu filho. Estar vivo é um presente, é uma dádiva. E a gente honra isso? O que você está honrando para Deus? Como filho de Deus, o que você faz que orgulhe seu pai? Qual é a sua missão aqui? Eu não sei a minha por completo, mas nesses poucos 38 anos de vida, eu já entendi que eu tenho uma função de ensinar. Por mais que eu seja professora, não só pela minha condição ali, minha chama, meu destino, óbvio que eu também faço por trabalho, dinheiro, condição financeira, eu sei que é isso. Eu nasci para fazer isso. E aí eu honro ensinando o melhor que eu posso. Nem sempre perfeitamente, né? Porque eu não sei tudo. Às vezes eu erro, às vezes eu falho, às vezes eu procuro outras formas de ensinar. Mas eu sempre honro a ideia de esse é o meu propósito. Eu quero ensinar pessoas. E aí eu vou atrás desse ensinar pessoas. Eu aprendo, eu revejo, eu vejo onde eu posso aprender mais um pouco, onde eu posso aprender menos. Eu divido, eu compartilho conhecimento. Então, meus irmãos, hoje a minha mensagem, né, o que a espiritualidade veio a me falar é que a gente precisa confiar nesse propósito de Deus. Para que os nossos planos, para que as nossas ideologias, para que os nossos sonhos, eles se realizem dentro desse propósito. E quando Deus fala, confia em mim, que foi aquela passagem que eu falei, anda comigo, confia, que eu vou te levar a caminhos incríveis. Porque com Deus tudo é perfeito, gente. Com Deus tudo dá certo. Não tem erro. Às vezes talvez você esteja passando por um momento de dificuldade e que essa frase não caiba, mas pode guardar no seu coração. Você vai entender ela no futuro. Você vai entender o propósito. Você vai entender a sua missão. E coisas ruins, infelizmente, às vezes acontecem com pessoas boas. Porque a gente tem um propósito aqui nessa terra. A gente precisa passar como espíritos por determinadas evoluções. A gente não sabe o que fizemos na vida passada, a gente sabe o da vida de hoje, o presente de hoje. Eu não sei o que eu fiz na minha vida passada. Também o que eu fiz não me cabe mais. Eu tenho essa oportunidade de hoje. Eu tenho esse dia de hoje para fazer diferente, para fazer um propósito diferente, para fazer algo diferente. Então, ao invés de a gente ficar sempre lá no passado, viver o presente, confiar nele, esquecer menos, né? Dar aqueles esquecimentos ali ao futuro, dentro do possível. É claro que eu não vou dizer pra você, meu irmão, pra você ser um hipócrita e não pensar no amanhã. Mas pensar demasiadamente no amanhã pode estar trazendo essa doença aí que te assombra, que é a ansiedade.
que te deixa sem ar, que te dá esses calafrios, que te traz esse medo, essa angústia. Se livre dela, meu irmão. Confia em Deus. Coloca a tua vida e teu propósito na mão dele, para que você possa ter esse futuro mais confortável. Eu costumo dizer que o futuro é como a gente ter a casa da mãe. Sabe quando a gente tem a mãe e pode retornar? Quando a gente sabe que, se eu não tiver aquela comidinha ali, eu vou ter ali aonde me acolher. Eu sou livre, estou voando, mas eu tenho um porto seguro, que é a casa dos meus pais. Que é a casa, né? Talvez você não tenha paz, mas você tem alguma casa, algum conforto que você possa retornar. É o seu conforto. Então, confiar em Deus, colocar o nosso futuro na mão dele, é esse conforto, é esse ponto seguro. Às vezes eu tô no trabalho o dia inteiro, aquele trabalho cansativo, aí eu falo, meu Deus, quando eu for pra minha casinha, quando eu retornar pro meu lar, porque o meu lar é o meu porto seguro. Então eu sei que vai ter um retorno agradável, um retorno no qual eu confio, tá? Então a gente que vive isso aí, Camila, viver o processo. E esse processo nem sempre, gente, vai ser prazeroso. Esse processo também tem as suas dores, como a gente falou, mas também tem as suas glórias, mas também tem as suas vitórias. Saibam se acolher e saibam se elogiar, saibam ser amigos de vocês. Eu falo que a gente é tão amigo de outras pessoas, né? Às vezes eu acolho tão bem uma amiga, eu falo, não, você é maravilhosa, você vai conseguir. E quando é a minha vez, eu sou tão cruel comigo. Eu sou tão ali injusta às vezes comigo. Então, né, ferronha, por que não? Por que eu não posso me acolher, me abraçar e falar, não, calma, Vivi, respeita o teu processo, acalma teu coração, que teu momento também vai chegar. Teu propósito vai vir, teus sonhos serão realizados, tua cura. A boca, gente, as palavras têm poder. Converse com Deus, entrega teu sonho para Ele, fala dos teus problemas para tua espiritualidade, pede ajuda. Não se caminha só nessa vida. Quem vive só é muito doloroso. Saiba que você tenha pessoas, saiba que você tenha lugares como a nossa casa para você recorrer. Pessoas estão dispostas a ajudar. Parece que tá tudo perdido, mas não tá. Ainda existem pessoas boas que queiram dividir e que fazem a caridade conforme Jesus nos disse, conforme Jesus nos ensinou. O que a tia Cristina botou aqui? Quando você pratica espiritualidade, você está preparada para responder as perguntas que virão. Sim, você sabe, tia Cristina, que esse início do ano, eu que sou professora, faço algumas entrevistas de emprego, de trabalho. E aí eu fui fazer entrevista num colégio, gente, que aparentemente era muito legal e aparentemente parecia ser, assim, uma boa empresa. Eu falei, opa, chegou meu momento, hein? Agora, vambora. Fiz essa entrevista, saí de lá bem esperançosa e eu não alcancei essa vaga. Não alcancei a vaga, gente. Eu confesso que eu fiquei decepcionada. Eu falei, não foi? Poxa, tão legal, seria uma oportunidade tão bacana. Mas por eu confiar, principalmente minha profissão, gente, eu entrego na mão de Deus completamente ali. Minha vida é um testemunho, um dia eu conto pra vocês, mas eu entrego tudo na mão de Deus ali. E aí eu não passei em algo que eu, Viviane, queria, confesso que eu queria. E eu falei, se não é pra mim, se Deus não permitiu, porque não era legal, não deveria. Veio, gente, essas chuvas que infelizmente nos assombra, principalmente nós moradores aqui de Baixada Fluminense. E essa escola encheu. Tiveram vários carros ali perdidos, infelizmente, aquele caos que a gente conhece no Rio de Janeiro. E aí eu parei e falei, Deus, obrigada pelo livramento. Porque poderia ser eu numa tarde naquela escola. Poderia ser o meu carro naquela escola. Poderia, eu não sei lidar com essa situação, nunca vivi isso, espero não viver. Mas será que eu saberia lidar muito bem com aquilo? Gente, é uma coisa boba. Mas pra mim, era uma resposta divina. Por que era uma resposta divina? Porque eu confiei aquela vaga a Deus. Eu coloquei aquele propósito na mão da minha espiritualidade. Se for pra ser meu, vai vir.
Porque quando a gente fala assim, o que é meu tá no meu caminho, mas você tem que se movimentar também, né? Não pode ficar, o que é meu, vou ficar deitada aqui esperando. Não, o que é meu vai vir. Então por isso que eu trabalho, por isso que eu corro atrás, por isso que eu vou em entrevista, por isso que eu envio currículos, tento, faço prova, porque quando for o meu propósito, chegará. Quando for meu, vai ser. Então se Deus achou que aquela vaga não deveria ser minha, aí eu te pergunto, meus irmãos, se eu não tenho essa confiança em Deus, você entendeu que eu falei que eu confio em Deus, mas na hora que a vaga não foi me dada, eu questionei, óbvio. Eu fiquei chateada. Mas depois a gente entende o processo. A resposta de Deus não é imediatista. Deus não tá ali, vivendo no zap, te respondendo o tempo todo. Seria ótimo, seria excelente. Mas não é assim que funciona, meus irmãos. Porque, para eu terminar aqui já caminhando para os nossos finais, paciência. Paciência é algo divino. Tá na Bíblia. Tá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que creem e têm a paciência de esperar no Senhor viverão a sua glória. Tá lá, tá? Então, a paciência é algo também que tem que ser dado pra gente. Sim, muito bem, né? Faça por onde, aqui meu amigo Marcelo aqui no Facebook falou, faça por onde, né? Que Jesus te ajudará. Então, assim, eu faço por onde, mas aquela oportunidade não era minha, era de outro irmão, que talvez merecesse muito mais do que eu, ou precisava viver aquele propósito muito mais do que eu. Então, a gente também precisa entender isso, né? Deixa eu ler aqui o que a tia Cristina colocou. Sim. Na próxima que eu fizer aqui, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tia, sobre o nosso lar ser algo sagrado, né? E sobre a gente praticar, meus irmãos, a caridade, o amor, o espiritismo, a fé dentro da nossa casa primeiro, hein? Primeiro na nossa casa, depois fora dela. Muitos de nós, infelizmente, às vezes não praticamos. Porque é na nossa casa que a gente tem a nossa realidade. E é onde a gente não vive de máscara, né? A gente tá 100% real. Eu, por exemplo, às vezes saio da linha. Eu peço, Senhor, me traga. Eu sou mãe, às vezes dou uns gritos, saio da linha da professora e da linha da espiritualidade. A pedagogia vai embora, a espiritualidade vai embora, mas aí a gente precisa estar sempre ali, sempre ali puxando nosso propósito, sempre nos conectando para que as coisas dê certo, tá? O Thiago falou aqui, eu estou aprendendo a entender que meu propósito é meu e não devo comparar o dos outros. É difícil, mas estou buscando. Thiago, isso é excelente, meu irmão. Aprender que é o nosso propósito, que é o nosso caminho e não do outro. Olha, é difícil, mas a gente chega lá. E assim, quando eu falo sobre o nosso caminho, gente, vamos supor que todos vocês fossem aqui professor de história. Só que vocês vão ter vivências e experiências diferentes. Porque cada um de nós somos únicos. Apesar de sermos todos irmãos, todos filhos de Deus, a gente tem o nosso livre-arbítrio, nossa própria escolha, e a gente vai entrando ali, escolhendo caminhos diferentes, oposições diferentes. Isso vai levando a gente a caminhos completamente diferentes. Caminhos que às vezes não são iguais, mas são incríveis. Não é porque eu não fiz o mesmo caminho que você, que eu não vou ter a mesma vitória. Ou pode ser que eu tenha feito o mesmo caminho e terei dificuldades diferentes. Então a gente também precisa entender essa questão, né? Ai, que bom, eu fico feliz, A Nilce tá falando que conhecer a casa, né? Foi o maior presente pra família dela. Eu, modesta parte, vou puxar a sardinha. A minha casa é única mesmo. A gente é bem família, bem família. É uma casa bem família, né? Você vai ver que tem várias famílias ali, maridos, esposas, filhos, irmãos, famílias completas. Tá? Mãe, pai, filho, todo mundo ali. A casa é uma São João Batista bem família mesmo. Não somos perfeitos, mas somos incríveis, tá? Tem uma colega aqui, uma professora. E essa aqui já tá aposentada, já alcançou a benção que eu desejo aí no futuro. Minha irmã Olga tá falando aqui que ela já é professora aposentada. Tá passando por provas de perda de 2 filhos e tem aprendido muito lendo o livro dos Espíritos. Eu sei que Deus tem um propósito em minha vida. Minha irmã, se sinta acolhida por mim, tá?
Se sinta acolhida pela espiritualidade. E que Deus te dê aí muita sabedoria, muita resiliência para você enfrentar suas batalhas, seus propósitos, sua vida, né? Aquilo que Deus preparou para você. Tem uma passagem, minha irmã, que fala que Deus não dá nenhum fardo que a gente não consiga carregar. Talvez seja clichê ou não, mas eu acho que Deus escolhe alguns filhos para carregar alguns fardos, para que eles sejam testemunho da palavra de Deus. Para que a gente olhe para aquela pessoa, às vezes, que a gente nem sabe que inspira ou não e fale, olha, aquela pessoa ali, Deus ajuda a vida dela. Deus tem um propósito para ela e olha como ela venceu determinadas batalhas, tá? Então, se sinta acolhida. Eu sei o que é um pouco desse luto, não dessa maneira como você tá falando, mas, enfim. Tia Cristina, né? Ai, tia Cristina, a senhora é maravilhosa. A gente aprende sempre com a senhora. Isso tá vendo? Ó, tia Cristina falando. Casa e amor bate. A gente é diferente, gente. Tem que viver aquele rolê lá, porque tem que viver aquele lá, que é outra questão ali. Mas, meus irmãos, pra gente caminhar pra esse finalzinho aqui, pra eu encerrar com vocês, eu queria só colocar aqui pra vocês, de tudo isso que eu falei, eu e meu velho caderninho, né, gente? A professora não vai ficar sem caderno. A gente tá nas redes sociais, tá tudo atualizado, mas eu tenho que ter um caderno. Eu separei 4 pontos aqui legais que eu queria compartilhar com vocês sobre, assim, a Vivi falou aqui a live toda sobre confiar em Deus, sobre confiar no seu propósito, sobre confiar no que a gente tem ali guardado para nós, porque a nossa vida, o nosso propósito é um caminho de Deus, é escrito por Deus. Tá, falei sobre isso, Jesus já havia falado, tô só repetindo a palavra dele. Então, eu trouxe 4 coisas que talvez ajude vocês aí a entender essa espiritualidade, a entender esse confiar, meus irmãos. Como eu posso confiar? O que é o confiar? Primeiro, pratique prece diária. Reza, meu irmão, mas reza, ora, fala com Deus diariamente. Tenha intimidade com Deus. Seja amigo de Deus. Seja próximo de Jesus. Faça Jesus seu conselheiro. Ele te ouve, ele te escuta, ele sabe a dor que você vive. Então façam preces diariamente. Porque é na prece que a nossa resposta vem. É na oração que a nossa resposta vem. Então quem reza, quem ora, quem fala, quem conversa com Jesus, com Deus, com a sua espiritualidade diariamente, terá mais facilidade para entender esse propósito. Terá mais facilidade para confiar em Deus. Então a primeira delas é reza. Tá com dificuldade, tá chorando, tá feliz, tá triste, não sabe o que falar, não sabe o que fazer, tá com medo? Reza. Ora, confia, entrega, conversa com Jesus, conversa com a sua espiritualidade. Coloquei a segunda aqui, estudar. Sou professora, né? Olha eu. É óbvio que eu vou falar pra você sobre estudar. Ai, Vivi, mas estudar o quê? Eu não tenho tempo. Gente, estudar isso aqui que você tá fazendo comigo agora. Ouve uma palavra, escuta uma música que fale sobre Deus. Talvez você goste de um louvor, talvez você goste de um ponto. Escuta, leia uma passagem. Não tô falando para ler livros e livros. Vá a uma palestra, escute uma live. Lá no Doutor, a gente sempre tem lá, toda segunda e terça no Doutor, Casa e Amor São João Batista, tem lá os doutores espirituais. Toda segunda e terça tem algum irmão que está falando, dando uma palavra, fazendo uma palestra. Talvez na segunda não te conectou, mas a terceira ou quarta. Talvez naquele dia a palavra não seja para você, mas no outro foi. Saiba estudar. Estudar é ouvir. Já viu que quando a gente é aluno, está na escola, a gente está ouvindo o que a professora está dizendo? Né? A gente está ouvindo e aprendendo, escrevendo, anotando. Tem um caderninho de anotação, coloca os seus desejos, escreve lá o que você pretende, o que você não entendeu daquela mensagem e guarda. No futuro, você dá uma lida nele, você vai ver que muita coisa ali foi resolvida. A terceira, crie o hábito de agradecer. Agradeça. Agradeça pelas coisas boas, agradeça pelas coisas ruins, agradeça pela oportunidade que às vezes não veio, ou pela oportunidade que vai vir. Não veio essa, porque vai vir uma melhor ainda. Confie, eu tenho certeza. Não fui aprovada nesse processo, porque tem outros processos para mim.
que serão muito maiores, com outras propostas, porque o meu futuro está na mão de Deus, eu sou filha dele, então vai ser perfeito. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, lembre-se sempre, porque Deus quer assim na tua vida. Deus te ama, você é um filho de Deus e Ele está preparando o teu caminho. É só você confiar, que vai dar tudo certo, tá? Confiando, enxergando, olhando para frente, acreditando num futuro melhor. E a quarta é pratique a caridade. Sem a caridade, meus amigos, não tem salvação. É amor, fé e caridade. O amor é a prece, o amor é a oração, tá? Essa fé que a gente fala, é essa conexão, é o estudar, é aqueles 5 minutos, 10 minutos que você separou para falar com Deus. Eu sei que a vida é corrida, mas Deus tem que ser prioridade na tua vida. Ele tem que ser seu amigo. Então você tem que ter um dia para falar com Ele. Você tem que ter um momento para conversar com Jesus. Que momento você cuida da sua espiritualidade? Você cuida do seu filho, da sua mãe, do seu pai, do seu tio, do seu emprego, da empresa dos outros? Mas e de você? Da sua espiritualidade? Que horas você cuida? A gente tem que aprender a cuidar. Então, praticar, estudar, agradecer e caridade. Então, meus irmãos, eu venho agora me despedindo de vocês, que eu falo, né? Vocês viram, né? 50 minutos falando, Senhor. Que Deus abençoe minha voz, que Deus cuide aí minhas cordas vocais, que eu tenha levado aí pra vocês através da espiritualidade um pouquinho de reflexão, de amor aí, da palavra de Deus, que essa mensagem tenha te tocado. Não sei se foi nesse tempo todo, mas pelo menos em 5, 10, 15 minutos, que alguma palavra dessa tenha servido para confortar você, meus irmãos. Confia. Eu sei que as coisas não são fáceis, eu sei que às vezes a gente tem muitos problemas, mas confia em Deus. Ele é perfeito e tudo no tempo de Deus é bom, porque Deus é bom o tempo todo. Um ótimo fim de domingo, uma semana incrível, um mês que se inicia com as bênçãos da nossa mãe Iemanjá, que ela possa cobrir todos vocês aí com muita saúde, com muita paz. Se sintam acolhidos, abraçados por essa mãe maravilhosa. E eu espero ter ajudado um pouquinho. Muito obrigada a todo mundo que ficou comigo, galera aqui do Facebook, obrigada a vocês, um beijo a todo mundo. Um beijo a todo mundo aí, Márcia, obrigada, um beijão. Beijo, Marcelo, obrigada, meu irmão, obrigada pelas palavras. Minha irmã Elza, obrigada. E aqui a galera do Instagram, tia Cristina, saudade, um beijo na senhora. Muita saudade da senhora. Todos os meus amigos que ficaram aqui, Gabi, Camila, Maria Alice, amor da minha vida, beijo a todo mundo da casa. Obrigada, Casa e Amor São João Batista, por ser o meu porto seguro, por ser por onde eu volto, por ser onde eu pratico a minha fé, aonde eu tenho intimidade com Deus cada vez mais, e ao meu zelador que me confiou essa live de hoje. Espero estar voltando mais vezes aqui com vocês, gente. Beijo, Deus abençoe, um bom domingo aí, um bom final de domingo pra vocês. Beijo.